Segundo os cientistas, há 13 bilhões de anos ocorreu uma explosão muito potente, a famosa Big Bang. Essa explosão teria dado origem a toda a matéria do universo. No início do sistema solar, existiam apenas grãos microscópicos de poeira e gases espaciais que orbitavam ao redor do Sol, e pela força de atração gravitacional, eles começaram a se juntar e formar corpos cada vez maiores e com mais massa, conhecidos por planetésimos, gerando os planetas, incluindo a Terra. Geologicamente, a história da Terra é dividida para distinguir os períodos de grandes mudanças. Inicialmente, existem os éons, que são subdivididos em eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez são subdivididos em épocas. As eras geológicas são a Arqueozoica, a Proterozoica, a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica. No princípio, o planeta era extremamente quente, equivalente a uma imensa bola de fogo com aproximadamente 1500 graus Celsius, não abrigando nenhuma forma de vida. Passados milhões de anos, após a formação da Terra, a Terra entrou em um processo de resfriamento gradativo, com o desprendimento de gases e vapores. Isso fez com que os gases formassem a atmosfera, composta de metano, amônia e outros compostos, e uma parte desses vapores seria vapor d'água, que, à medida que se afastava da massa incandescente, resfriava-se e se transformava em água líquida, precipitando em forma de chuva. Assim, repetindo-se por muitas vezes, a superfície da Terra foi resfriando lentamente e grandes quantidades de água foram se acumulando, o que formou os oceanos primitivos, pré-cambriana, arqueozoica e proterozoica. O pré-cambriano é o intervalo de tempo mais extenso quando se considera a formação da Terra, e teve duração aproximada de 4 bilhões de anos. É marcado pelo princípio da composição estrutural do planeta, então caracterizado pelo vulcanismo intenso e pelas elevadas temperaturas, o que tornava impeditivo o surgimento da vida. Gradativamente, ocorreu o resfriamento superficial, dando origem às primeiras formações rochosas. Surgem no pré-cambriano, mais especificamente no Arqueozoico, os escudos cristalinos e as rochas magmáticas ou ígneas. Os primeiros organismos vivos são identificados nessa era, os quais eram inicialmente unicelulares procariontes e, posteriormente, com o aumento do índice de oxigênio superficial, foi a vez do surgimento dos eucariontes. Até o fim do Proterozoico, houve o desenvolvimento de formas de vida mais complexas, como algas, bem como o depósito de minerais metálicos, a exemplo do ferro. Destaca-se também a composição das primeiras rochas metamórficas desse intervalo de tempo. Era Paleozoica. Teve início há cerca de 550 milhões de anos e seu término ocorreu há 250 milhões de anos. A Era Paleozoica está dividida em 6 períodos que são Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. É caracterizada pelo advento de formas de vida mais complexas como artrópodes, moluscos, anfíbios, peixes e répteis, com a existência de animais terrestres. A vegetação também deixa de ser exclusivamente aquática e há o surgimento de florestas, que por sua vez iniciaram o processo de transformação da superfície terrestre e das condições de vida para outras espécies, levando em consideração a geomorfologia. A estruturação das primeiras bacias sedimentares data do Paleozoico. Surgem nesse período também as reservas de carvão mineral. Registrou-se a ocorrência de glaciações, que correspondem à queda das temperaturas gerais da Terra. É importante frisar ainda que a formação do supercontinente Pangeia se deu durante o Paleozoico. Essa massa continental era circundada por um único oceano chamado Pantalácia. Ao final do período Permiano, marcando assim a passagem para o período Triássico, já na Era Mesozoica, houve uma extinção em massa que dizimou 95% da vida do planeta. Pesquisadores atribuem esse fenômeno às atividades vulcânicas e à consequente liberação de grandes volumes de gases tóxicos na atmosfera. Era Mesozoica.
Iniciou-se há aproximadamente 250 milhões de anos, perdurando até 65 milhões de anos atrás. A Era Mesozoica é dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Um dos aspectos marcantes do Mesozoico é o surgimento dos dinossauros, grandes répteis que viveram na Terra entre o Triássico e o Cetáceo. Sua extinção ocorreu ao fim deste período com a queda de um asteroide. Mudanças significativas ocorreram também na crosta terrestre, com o processo de fragmentação da Pangeia e a separação desse grande bloco em 2 continentes, Laurásia e Gondwana. Os dinossauros surgiram no período Triássico, durante a Era Mesozoica, e sua extinção ocorreu ao final do Cretáceo. Era Cenozoica. O Cenozoico é a era mais recente e está dividida em Paleogênio, Neogênio e Quaternário. No momento atual, ainda vivemos na Era Cenozoica, a qual teve início há 65 milhões e meio de anos, e tem alguns marcos que vão ser frisados a seguir. Era dos Mamíferos. A Era Cenozoica possui uma importância muito grande em relação aos conhecimentos sobre a história evolutiva da Terra, sendo ela também conhecida como Era dos Mamíferos, quando se constitui o modelo de fauna que atualmente está presente no planeta Terra. Vários mamíferos foram extremamente relevantes no contexto atual. No entanto, o acontecimento de maior destaque em relação ao Cenozoico é a transformação dos primatas primitivos em hominídeos. Período Paleogênio. No Paleogênio, houve um processo de diversificação das espécies de mamíferos e aves, os quais, no entanto, mantinham características distintas dos animais de hoje, especialmente quanto ao tamanho, quando haviam mamíferos gigantes e enormes pássaros que se alimentavam de carne. Período Neogênio. Já no Neogênio, os mamíferos sofrem um processo de evolução se parecendo um pouco mais com os que tem-se hoje de mamíferos. Surgem neste contexto também as plantas com flores. No contexto do Neogênio superior é que surgem os primeiros hominídeos nas savanas da África, os quais foram chamados de australopitecíneos. Surgimento do homem na Terra. Existem algumas contradições sobre o surgimento do homem na Terra. Estima-se que o hominídeo mais antigo teria surgido há cerca de 450 mil anos desde o tempo presente. Então, o Homo sapiens teria surgido há 250 mil anos em relação ao presente, quando alguns pesquisadores afirmam que na verdade pode passar de 300 mil anos, não havendo consenso nesse sentido. Do mesmo modo, entende-se que o Australopithecus tenha surgido na África do Sul juntamente com outros hominídeos que teriam aparecido no Pleistoceno inferior em outras partes do mundo. Essa questão do surgimento dos seres humanos no planeta é complexa e ainda gera contradições entre os pesquisadores, especialmente quanto à dificuldade de explicar a distribuição dos homens no planeta. Após uma jornada de 4 bilhões e meio de anos, nós conseguimos. Nós voltamos para casa. Este é o nosso mundo, o nosso tempo. Agora, pela primeira vez, podemos montar o quebra-cabeça da incrível história do nosso planeta. Podemos entender como e por que tudo o que vemos ao nosso redor está aqui hoje. Do céu sobre nós, a água, o ingrediente essencial para a vida. O chão sob nossos pés. E por fim, a vida. O resultado é espetacular de uma cadeia de catástrofes e coincidências. Cada vitória e cada catástrofe são um passo na trilha que nos traz até aqui. A cada um de nós, neste momento. Mas a história do planeta não acaba aqui. Muita coisa aconteceu, mas há muito mais por vir.